Olá, muito bom dia para você. O Ciência Tudo está começando agora, cheio de informações e curiosidades nesta manhã de sábado. Hoje nós vamos falar sobre a importância da educação para o desenvolvimento científico e econômico de um país. E nós vamos falar também sobre como a matemática está presente no nosso dia a dia. E aí, ficou curioso? Então roda a vinheta que o Ciência Tudo está no ar. Você já ouviu falar em ambiente virtual de aprendizagem? De uma forma bem simples, dá para resumir como uma sala de aula online. Você quer um exemplo? A Agência Espacial Brasileira lançou a AEB Escola Virtual, uma plataforma digital gratuita onde são disponibilizados os cursos e atividades de capacitação para estudantes, professores e entusiastas da área espacial. O programa AEB Escola foi criado nos anos 2000 com o objetivo de divulgar o programa espacial brasileiro nas escolas e estimular o interesse dos estudantes em ciência e tecnologia. O programa AEB Escola começou no final de 2003 por uma iniciativa do então presidente da época, o professor Luiz Bevilacqua, e ele tinha o interesse de levar a temática espacial para dentro das salas de aulas do país. E aí, para isso, foi pensado esse programa que tivesse foco na produção de material didático, que incentivasse a formação continuada de professores, que participasse dos principais eventos de divulgação científica e buscando sempre parcerias com pessoas ou instituições que fossem realmente profissionais e ativos na área espacial. Uma das primeiras atividades do programa AEB Escola foi a Jornada Espacial. Realizada a partir de 2005, era um evento anual em que os estudantes podiam visitar locais como o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, DCTA, e também o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte. Por uma parceria com a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, os melhores alunos de cada estado eram selecionados e convidados a participar da jornada espacial. Lá eles visitavam os principais institutos, o ITA sempre foi um instituto muito desejado por esses alunos, e eles tinham a oportunidade de conhecer o ITA, de conhecer o DCTA, conhecer o INPE, ter as palestras com eles e crescer o olho bastante mesmo em entrar profissionalmente nessa atividade, né? Temos alguns exemplos de alunos que participaram da jornada espacial e que hoje são profissionais extremamente competentes no programa espacial. Visando a modernização do programa e uma melhor acessibilidade dos conteúdos, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e a Agência Espacial Brasileira lançaram recentemente a AEB Escola Virtual, uma plataforma virtual de aprendizado 100% gratuita. Mas nós temos certeza que não só a didática vai melhorar muito, como a possibilidade de acesso. Você poder fazer atividades síncronas, né, ao vivo com um professor, um instrutor, ou fazer depois, na hora que você puder, uma atividade assíncrona e com a vantagem, tendo possibilidade depois de receber o seu certificado de participação. Então isso pega pessoas aqui em Brasília, nos grandes centros, atividades remotas, lá em Pacaranga, por exemplo, um professor, desde que tenha acesso a um ponto de conexão com a internet, ele vai poder participar das nossas atividades. Então, é uma das missões da AEB trabalhar na integração da nossa sociedade, e esse é um exemplo concreto. Para exemplificar atividades que a gente faz e fazia, né, antigamente, que vão continuar acontecendo, principalmente nos grandes eventos de divulgação científica, tenho aqui uma plataforma de lançamento de foguete de garrafa PET, que é construída com materiais que você encontra aí na sua cidade e que estão disponíveis no livreto Mão na Massa, que está no nosso site. Então é só entrar, baixar, arrumar o material que está todo descrito, com todo o procedimento no passo a passo, e a gente consegue, vocês vão conseguir lançar os foguetes de garrafa PET.
Eles parecem de brincadeira, mas eles chegam até 40, 50 metros de altura. Então, tome bastante cuidado na hora de fazer essa atividade. Outras atividades que a gente faz são atividades de dobradura, onde a gente pega partes de satélites e monta eles com o objetivo de explicar o que um satélitezinho tão pequeno como esse pode fazer lá no espaço e como isso pode melhorar a sua qualidade de vida. Esse aqui é o FloripaSat, é um CubeSat totalmente desenvolvido, né, aqui no Brasil, montado por estudantes universitários lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Outro projeto que a gente tem para a educação básica é o Centro Vocacional Augusto Severo, que fica localizado na Barreira do Inferno, no Centro de Lançamento Barreira do Inferno, em Natal. Esse projeto é bem legal porque a gente recebe estudantes do 9º ano, né, para um dia espacial. Então, eles têm um dia espacial que recebem informações sobre o Programa Espacial Brasileiro, alguns conceitos sobre a temática espacial, desenvolvimento de satélite. Eles têm a oportunidade de ver um CubeSat, como que é a montagem desse CubeSat, como realizar os testes. Há um momento de lançamento de foguetes e também tem um espaço Marte, onde tem um roverzinho que eles veem a programação, tem essa imersão em um dia, né, espacial e especial para conhecer as ações do Programa Espacial Brasileiro e a temática espacial. E uma reportagem da TV Brasil, intitulada A Matemática no Cotidiano, recebeu menção honrosa na 4ª edição do Prêmio do Instituto de Matemática Pura e Aplicada de Jornalismo. Essa reportagem teve a colaboração de Renato Fante, Vitor Chambon, Priscila Sestari, Leandro Viana e Ana Elisa Santana. Parabéns, pessoal, e para comemorar, agora nós vamos rever esse material aqui no Ciência Tudo. A matemática é essencial para praticamente qualquer trabalho que possamos imaginar. Porém, na hora de escolher uma profissão, mesmo aqueles que gostam de cálculos muitas vezes não optam pelo curso de matemática. Uma das razões é a ideia de que não há muitas oportunidades no mercado de trabalho além da docência. Mas a carreira na área não se limita ao ofício de professor. Além da carreira de professor, que todo mundo conhece, a gente vê muitos matemáticos no setor financeiro, no setor de tecnologia. Por que nesses dois setores? Porque, apesar de ter gente que tem a formação específica para trabalhar nessas áreas, os matemáticos, com o conhecimento que eles têm, a capacidade de raciocínio que eles desenvolvem na faculdade, são também capazes de vir e fazer coisas até diferentes do que os profissionais com formação específica fazem nessas áreas. Além disso, a gente vê matemáticos na indústria do petróleo, a gente vê matemáticos no serviço público, em todas as partes. Licenciatura basicamente forma professores ou comunicadores da matemática no sentido pedagógico. Já o bacharelado forma matemáticos profissionais, isto é, aqueles que vão desenvolver modelos ou explicar os já existentes para a solução de problemas matemáticos na indústria, na pesquisa, enfim, em vários ramos da atividade humana. Com as duas formações, mas principalmente com a de bacharelado, né, você pode também ingressar no setor privado. Em geral, quando você fala de matemáticos trabalhando em tecnologia, em finanças, são matemáticos com bacharelado, em muitos casos com bacharelado em matemática aplicada. A matemática pura é considerada mais teórica e abstrata. Já a matemática aplicada trata da utilização prática dos conhecimentos matemáticos em outras áreas. Um exemplo é o seu uso nos esportes. O uso mais interessante da matemática no esporte é quando você usa a matemática, as estatísticas de um determinado jogador ou de um time, para tentar adivinhar qual é o potencial daquele jogador ou daquele time. Por exemplo, ver qual é a probabilidade dele ser campeão ou de ser rebaixado, né? Isso aqui no Brasil a gente faz meio de brincadeira, como passatempo, mas nos Estados Unidos é uma indústria de milhões de dólares, porque no beisebol eles compilam todas as estatísticas de todos os jogadores e usam isso para decidir quem contratar.
Então é uma coisa super importante que eu acho que vai começar a ser cada vez mais usada no futebol também. Apesar de ser uma das matérias mais temidas pelos alunos, a matemática é fundamental em sua formação. Ensiná-la de uma forma atraente, sem traumas e clara, é um grande desafio para os professores. Parece difícil para o leigo despertar prazer numa aula de matemática. Porém, quando fui levado a tentar fazer isto, tive sucesso toda vez que brinquei com os meus alunos. A ideia de um jogo para construir um conceito parece-me de uma pedagogia excelente. Não sei se os pedagogos profissionais assinariam embaixo dessa resposta, mas a minha experiência mostra que mesmo em cursos mais avançados, a ludicidade do evento às vezes desperta mais o caráter de uma resposta matemática do que um compêndio inteiro de cursos e equações e soluções matemáticas. Tecnologia, jogos, computadores oferecem um monte de possibilidades para a gente tornar o ensino de matemática mais dinâmico. E para quem quiser saber mais a respeito, tem um monte de material na internet, por exemplo, no portal do OBMEP, da Olimpíada Brasileira de Matemática. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é um projeto realizado pelo INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, organização social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI. É um super projeto e no portal do OBMEP se encontra vídeos, encontra jogos, tudo voltado para professores e alunos aprenderem e se divertirem um pouquinho com matemática. Outro projeto que traz uma abordagem diferente e inovadora é Arte e Matemática. Produzida em 2001 pela TV Escola e pela TV Cultura, a premiada série foi criada com o objetivo de levar a matemática aos espectadores de uma forma poética e lúdica. Naquela época, havia um ator preparado que deveria ouvir minhas respostas e depois repeti-las. Depois de inúmeras tentativas, cometendo erros absurdos, o próprio ator falou: não consigo falar essas coisas, eu sempre fui péssimo aluno em matemática, deu uma série de desculpas. E então eu tentei falar objetivamente o que eu achava que ele deveria falar. Mas o esperto do produtor disse: professor, com toda a liberdade, eu vou ligar a câmera para o senhor ter ideia de falar olhando para a câmera e ver aquela luzinha, mas não vou gravar nada. Responda livremente essa pergunta. E eu fiz a resposta espontânea dessa pergunta. E, curiosamente, ele gravou e, acredito, foi um sucesso. Duas ideias foram fundamentais para a matemática: a criação do zero e o sistema decimal de numeração. Não seria exagero dizer que o zero nos pôs na Lua e está muito próximo de nos colocar em Marte. Fica aí, depois do intervalo a gente volta falando mais sobre ciência e educação. Até já! A gente está de volta com o Ciência Tudo especial sobre ciência, tecnologia e educação. Peraí, ciência, tecnologia e inovação juntas, logo pensamos em engenharia. Sim, esse campo do saber que está diretamente relacionado ao desenvolvimento da sociedade e ao bem-estar coletivo. O conceito de engenharia existe desde a antiguidade, a partir do momento em que o ser humano desenvolveu invenções fundamentais como a roda, a polia e a alavanca. A engenharia se tornou muito mais ampla e atualmente engloba uma série de especializações, cada uma com ênfase em determinados campos de aplicação. Ela continua evoluindo, tornando-se mais complexa e se integrando também com outras áreas de conhecimento.
Atualmente, existem diversas engenharias no Brasil, sendo contabilizados mais de 40 cursos na área, dentre graduação e especialização. Pelo que a gente tem acompanhado no mercado, as engenharias que têm mais crescido e ganhado adeptos são as engenharias mecânica, mecatrônica e da computação, e isso se dá pelo fato delas trazerem desenvolvimento e inovação para todas as áreas do mercado, da indústria e também da medicina. Isso mostra, né, que a necessidade dessas especializações e fusões de conhecimentos fundamentais com conhecimentos mais aplicados, dada a complexidade que hoje a gente tem para resolver algumas questões, né, ou demandas da sociedade, né? Então, por exemplo, as biomáquinas, né, vão exigir conceitos que vão lá da biologia, da medicina, com os conceitos também da engenharia. Então, essa talvez seja uma tendência para novos cursos. As diferentes engenharias, elas vão conversar à medida que os desafios são complexos, os produtos, os processos a serem desenvolvidos são complexos. Enfim, então, quanto maior a complexidade do desafio que se tem para projetar um produto ou gerar inovação em algum produto ou processo, vai naturalmente acontecer, né, de você ter que envolver mais de um tipo de engenharia. É até difícil a gente elencar alguns exemplos, mas acho que vale a pena a gente falar do 6G, por exemplo, que já está a caminho e acredito muito que vai impulsionar toda a questão da revolução da indústria 5.0. Temos a questão dos carros autônomos, exploração de outros planetas, interface cérebro humano-máquina, máquinas inteligentes, edifícios inteligentes. Temos a questão das impressões 3D aplicadas na engenharia, na construção civil, na saúde, no desenvolvimento de órgãos já acontecidos que o corpo humano começa a aceitar, próteses para pessoas com deficiências, mas próteses que são adaptadas para a anatomia de cada um. Enfim, tem uma infinidade de outras coisas também. Eu sou da opinião de que a engenharia e a tecnologia, elas andam juntas em prol da inovação, uma não existe sem a outra e, por exemplo, com a indústria 5.0, a gente vai ter todo um processo, toda uma indústria muito mais conectada, muito mais tecnológica e isso vai ser aplicado, consequentemente, às áreas da engenharia. E de fato, isso vai contribuir para que a engenharia cumpra o seu papel e se faça presente na vida das pessoas, no desenvolvimento da sociedade e no bem-estar da população. O que o Brasil precisa pensar é qual vai ser o papel da engenharia no nosso futuro. Vai ser uma engenharia com vocação para o desenvolvimento tecnológico e inovação, porque isso vai definir se você vai ser um país consumidor de tecnologia ou você vai ser um país produtor de tecnologia. E a grande questão, né, e o que a gente observa é que assim, os países que são considerados desenvolvidos tecnologicamente e socialmente são países onde a engenharia é voltada para o desenvolvimento tecnológico e a inovação. E agora nós vamos falar sobre inovação aqui no Brasil. Para que o país consiga inovar, é preciso conectar diversas ações, desde o ensino que desenvolva profissionais inovadores e empreendedores, até uma interação maior entre startups e empresas. O ensino de inovação e empreendedorismo é fundamental para o desenvolvimento das habilidades necessárias para encontrarmos soluções para problemas sociais e profissionais. Quando somos estimulados a desenvolver ações para alcançar objetivos e a trabalhar com planejamento e metas, nos tornamos mais preparados para enfrentar cenários que exigem senso crítico e capacidade de tomar decisões de forma rápida e precisa.
Bom, quando nós relatamos, né, e trazemos a importância dos estudos e das pesquisas no desenvolvimento de uma ideia, né, de negócio em si, a gente não, como diz Stephen Johnson, a gente não pode esquecer que o acaso, né, de certa forma protege uma mente, favorece uma mente conectada. Conectada a quê? Conectada a tudo aquilo que está exposto, aquilo que me tira da zona de conforto, é aquilo que me busca uma certa inquietude, e aí vem um ímpeto empreendedor muito forte de querer buscar uma solução para aquilo. Seja desde uma ideia pequena e simples, mas que vai ganhando corpo à medida que eu vou desenvolvendo, perfeito? Ou seja, algo muito mais elaborado, né? Um conceito que se usa muito hoje quando a gente fala de Deep Tech, né? Que são as tecnologias mais profundas, que são oriundas de dentro como eu falei, dos campos das pesquisas universitárias, né? E novamente, isso exige do indivíduo uma capacidade criativa muito grande, né? E a gente tem que, às vezes, até tirar alguns estigmas disso, né? Existe uma professora muito forte de Harvard chamada Teresa Mably, que ela tem 3 princípios que é essencial para aquilo que estimula a nossa busca, né, do porquê nós devemos ser criativos na solução de problemas, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que é exatamente isso, né? A criatividade, ela não é algo misterioso, pelo contrário, né? Se a gente tratar ela com esse estigma, a gente esquece que ela está nos pequenos detalhes, nos princípios. Eu tenho que ser curioso, na verdade, para buscar tudo isso. A segunda coisa é que ela pode nascer em qualquer lugar, desde que ela seja estimulada a isso e não tolhida. E aí, para fechar dentro desse escopo, uma coisa que ela traz, que é necessário ter conhecimento para ser criativo. E o porquê? Porque você não consegue criar algo novo, inovar, algo que você desconhece. Pelo contrário, você precisa no mínimo se aprofundar um pouco mais sobre tudo aquilo para saber se você vai conseguir dar vazão ou não para aquilo que vai necessitar do seu conhecimento aplicado. Uma coisa também muito comum, né? As pessoas me perguntam às vezes, professor, como as pessoas, né, que de certa forma querem inovar, né, e elas têm esse anseio, esse desejo, o que elas devem estudar de fato? Né? E é uma coisa que eu sempre trago, além daquilo que é posto sobre um gargalo no mercado, uma oportunidade que está colocada, né, a mudança de um processo que teoricamente já está consolidado, ou até mesmo desafiando o status quo de algumas estruturas que estão colocadas ali, essa pessoa ela tem que se aprofundar cada vez mais como curioso, como empreendedor. E eu falo que o primeiro estudo que ele tem que fazer é inclusive dele, de indivíduo, tá? Porque quando ele tem esse entendimento, conhece um pouco mais sobre ele, sobre o seu papel, fica muito mais fácil dele direcionar. Dentro do empreendedorismo nós temos algumas correntes que facilitam inclusive você melhorar esse processo de aprendizado. Eu saio daquilo que a gente tem, que é uma lógica causal, onde eu enxergo uma oportunidade e a partir dali eu vou planificando algumas ações e algumas bases para alcançar esses objetivos, tá? Para uma lógica mais efetual. E essa lógica efetual parte muito daquilo que você já tem na mão. O quanto que eu me conheço como pessoa, como indivíduo, das minhas potencialidades, como que eu trabalho tudo isso, inclusive que acaba me auxiliando na busca de parcerias estratégicas, desenvolvimento de time com a formação de times multidisciplinares. E aí dentro dessa complementariedade é que vocês começam a buscar cada vez mais, não só as informações que estão disponíveis, aquilo que está colocado dentro de estudos e pesquisas, mas também pelo próprio indivíduo, melhorando cada vez mais a sua condição, né? Como a condição e as suas competências empreendedoras para buscar desenvolver essa nova ideia de negócio. Uma outra coisa que as pessoas muitas vezes colocam é como os cursos podem favorecer, né, ou ajudar o desenvolvimento do perfil inovador, né, dos estudantes, dos empreendedores. Tá? Eu tenho que esse é um processo de melhoria contínua, né? À medida que você vai tendo contato com o ambiente, com as pessoas, com as técnicas, com as teorias, e num ambiente onde todas as pessoas que ali estão têm um objetivo em comum, que é de repente a exploração de uma nova ideia de negócio ou algo que é uma inquietude que acontece, isso acaba ajudando as pessoas a pensarem de maneira diferente. E esse estímulo, né, e essa capacidade que nós temos, né, de aglutinar ideias, né, potencializar aquilo que de repente foram trocados, todo esse conceito acaba favorecendo. Então os cursos hoje, né, sempre tiveram essa troca de informação,
E o direcionamento usando ferramentas, técnicas, metodologias cada vez mais assertivas no sentido do direcionamento e o posicionamento desse conhecimento, ele acaba favorecendo as pessoas que estão buscando se diferenciar de tudo aquilo que tem. Por isso que a inovação, ela pode sim, como tudo, até como o lado do empreendedor, né? Ele não é uma coisa nata, pelo contrário, a gente pode estimular cada vez mais as pessoas dentro desse ambiente, né, a alcançarem este ponto. E se eu tiver apoio, principalmente quem sabe construir esse cenário, acaba favorecendo o todo, né? Não só a pessoa que está buscando esse cenário inovador, mas também toda uma cadeia produtiva, todo um sistema socioeconômico que precisa da inovação para gerar a sua longevidade. Tchau, gente! O programa de hoje termina aqui. Eu me despeço de vocês desejando um ótimo final de semana para todos. E quem quiser rever esse ou qualquer outro programa, basta acessar o canal da TV Brasil no YouTube ou acompanhar tudo pelo aplicativo TV Brasil Play. É isso aí, gente. Sábado que vem a gente tá de volta e eu espero você. Até lá!